Pilates, Rony, a gente vai trabalhar bastante aí com o corpo inteiro, né? Então, não, digo o Spine Corrector. A gente vai trabalhar bastante mobilidade da coluna Tá. nesse acessório, mobilidade e fortalecimento também. Então, tem uma infinidade de benefícios que a gente consegue fazer com ele. Então, alongamento, mobilidade, flexibilidade, bastante coisa. E essa bonitinha que tá fazendo isso aí? Você viu? Trouxe aí a maravilhosa Luísa, nossa aluna, para ela demonstrar um pouquinho dos exercícios que a gente pode fazer aí no Spine Esse é o Spine Corrector? Esse é. Esse daí a gente consegue fazer, o Joseph, né, ele trouxe esse acessório, então a gente consegue fazer infinidade de exercícios, desde o básico ao avançado nele. A gente pode fazer isso em casa? A gente pode fazer esses movimentos tanto no sofá, numa cadeira em casa, mas a gente pode fazer também com uma cadeira se você tiver. Mas esses movimentos a gente consegue ir adaptando sim. A gente consegue ir adaptando. Eu vou levantar para demonstrar um pouquinho, Josi, tá? Tô aqui. A gente consegue demonstrando esses exercícios. Pode continuar, Luísa, fazendo o mesmo movimento. Aqui a gente está trabalhando bastante mobilidade de coluna. Sei. E aí, além da mobilidade da coluna, a gente também vem fortalecendo muito a musculatura do abdômen. Vou fazer aqui... sim, porque abdominal a gente faz assim. Exatamente. Vou fazer um pouquinho aqui com a Luísa para que você perceba. Tá. No Pilates a gente trabalha muito com consciência corporal. Então todo esse movimento de encaixe da coluna, a gente vem mobilizando todas as vértebras da coluna, né? Tá. E trabalhando de forma mais ativa o fortalecimento dessa coluna. Entendi. A gente vai parar na metade, Luísa, agora, e a gente vai fazer fortalecimento de perna. Você que está em casa, você pode fazer esse movimento segurando essa região da lombar com uma almofada, com um travesseiro. Você consegue ficar sentadinha no chão, continuando assistindo a gente e fazendo esse movimento. Aqui a gente vai fazer bastante fortalecimento de perna, né, membro inferior. E é importante, Rony, pode trocar a perna, Luísa? Já trocou. É importante que a gente fala sempre no Pilates que a gente trabalha muito com a respiração. Então, todo o movimento que a gente vai fazendo no Pilates, a respiração precisa estar presente, que a gente vai trazendo muito essa consciência corporal. Claro. E trabalhando também a mente, né? Como bem você falou, que a gente trabalha muito a concentração. Aí a gente agora vai trabalhar um pouquinho de alongamento lateral. A gente vai fazer, ó, sentadinha. Você que está de casa pode sentar de lado no seu chão ou numa cadeira. Já eu pego uma cadeira para demonstrar. E a gente vai fazendo esse alongamento de cadeia lateral, que é todo esse músculo aqui, Rony, da lateral do seu tronco. Por que é importante a gente trabalhar isso? A gente tem um grupo muscular que são aqui os abdominais, né? A gente fala muito que é a nossa cinta abdominal. Mas pega o oblíquo também aí. Pega, e o oblíquo faz parte dessa cinta abdominal que a gente possui. E ele é importante para estabilizar a nossa coluna. Agora, a gente vai subir e descer a perninha para trabalhar além do oblíquo, a gente vai trabalhar também glúteo médio. O glúteo médio é um importante músculo, Rony, que a gente, principalmente quando a gente está sentada há muito tempo, a gente acaba sobrecarregando essa região da lombar. Tá. E às vezes a gente pensa, é só uma dorzinha na lombar, mas a gente precisa fortalecer muito a nossa musculatura. Claro. Quando a gente fortalece a nossa musculatura, a gente ganha muito também, a gente ganha força para o nosso músculo, que vai dificultando você sobrecarregar as articulações, por exemplo. Correto. Né? E aí, lembrando, você que está de casa fazendo com a gente, fez um lado, a gente precisa também fazer do outro lado, hein? Você pode variar aí de 8 a 10 repetições, é o ideal para que você faça. E aí, o mesmo movimento. Lembrando sempre que quando você estiver expirando, é quando acontece o movimento, tá? Tá, então aí você está inspirando... Isso, eu solto o ar... Tá. Puxo o ar, comecei o movimento. Faço o movimento soltando. Soltando, entendi. Por que é importante soltar durante o movimento? Não sei. Porque vou te falar agora. Porque quando a gente solta o ar, a gente ativa essa musculatura, principalmente do transverso, que trabalha como a nossa cinta fisiológica. Agora eu vou mostrar um exercício que aqui eu fiz mais alongamento, mais um exercíciozinho de força. Aqui, como eu falei, nesse acessório, a gente consegue fazer do básico ao avançado, né? Ó, eu queria o seguinte, saber... Eu não sei se eu posso ter esse tipo de intimidade com você, Luísa. Quantos anos você tem? 62. 62, essa bonitinha tem. E olha, não dói isso que você está fazendo? No começo dói, né? No começo dói tudo, mas depois você vai se adaptando. Você praticando, você supera essas dores. Você vai ver que é uma dor do bem. Olha, Luiz, você é impecável. Eu vi isso aí, a impecabilidade do que você faz aí. Vou tentar fazer uma pergunta enquanto você explica esse exercício.
Da coluna, tem uma dúvida aqui do Thiago, ele quer saber para a região da cervical, se esses exercícios ajudam também, porque ele fala que ele tem muita dor aqui. Se não, depois você fala alguma coisa que a gente pode fazer para essa região? Perfeito, essa colocação. E é importante a gente lembrar que depois aí da pandemia no home office vieram muitas essas questões de dores na região cervical. Já vou então passar uma dica aqui de exercício pro Thiago fazer aí em casa. Então, Thiago, pega essa dica para você que tá aí com dor na cervical. O que a gente precisa lembrar, né? A gente precisa trabalhar a força e mobilidade dessa cervical. Então, nessa posição mesmo, de frente aí, de frente aqui com a cadeira, como eu tô com a Luísa. Luísa, você vai colocar as duas mãos aqui atrás da nuca, tá? Imagina que você tá, ó, colocando essa parte aqui do polegar na parte occipital que a gente fala, que é como se fosse fazendo uma tração na cabeça. Isso a gente vai fazer uma tração e tirar a compressão de uma vértebra de cima da outra. Nesse movimento, eu quero que, Luísa, você vai olhando lá na direção do teto, isso, e volte empurrando, olhando lá pro seu umbigo, empurrando a cabeça. Boa! Olha lá na direção do teto. É alongamento mesmo, né? Isso, a gente alonga na subida toda essa parte aqui posterior e mobiliza. Então, Thiago, faz esse movimento aí de 8 a 10 repetições. E além desse movimento, a gente tem outro que a gente pode fazer. Pode deixar os dois braços lá na frente, Lu. Esse movimento, quando a gente trabalha com rotação, a gente está mobilizando. E todo movimento que a gente vai trabalhar a musculatura cervical, a gente precisa lembrar que, como a gente tem toda essa musculatura profunda, a gente precisa sempre fazer movimento olhando pro dedo. Então, ó, você vai abrir esse lado e vem olhando lá com a cabeça. Isso, e volta devagarzinho. Até que ponto, Josi, eu posso abrir meu braço para realizar esse movimento? Até o ponto que você olhe de forma confortável para o seu dedo, senão a gente acaba forçando mais e aí acaba desequilibrando mais a região da musculatura cervical.